o biofilme é um fator determinante para a doença periodontal, você já deve saber. Mas você sabia que existem doenças gengivais que não são induzidas pela placa bacteriana? Essas doenças são manifestações de ordem sistêmicas ou que representam alguma alteração patológica dos tecidos gengivais. E nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre reações de hipersensibilidade na mucosa oral, uma delas conhecida como alergia de contato. Embora raras, essas reações alérgicas são respostas inadequadas do sistema imunológico a substâncias normalmente inofensivas, como pasta de dente, enxaguante bucal, luva de látex e medicamentos tópicos como antibióticos e anestésicos. Outra reação de hipersensibilidade é a gengivite plasmocitária, que clinicamente se apresenta com a gengiva avermelhada e inchada, o que pode causar desconforto ao paciente. Por exemplo, algumas pessoas podem desenvolver em resposta a certos ingredientes presentes em chicletes ou aditivos de sabor em alimentos e produtos de higiene oral. Mas, Maria Clara, como é fácil para distinguir de outras formas de gengivite? O diagnóstico geralmente é feito através de uma biópsia da gengiva, onde se observa o aumento de plasmócitos, que são tipos de células do sistema imunológico, no tecido conjuntivo da gengiva. Já o tratamento pode envolver a remoção do agente causador, ou seja, evitar o uso de chiclete ou produtos que contenham os aditivos responsáveis. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de medicamentos anti-inflamatórios ou imunossupressores para controlar a inflamação. E eu não poderia deixar de falar sobre o eritema multiforme, que é uma condição dermatológica caracterizada por uma erupção cutânea aguda, com lesões em formato de alvo ou íris. Pode afetar tanto a pele quanto a mucosa, sendo particularmente debilitante quando as mucosas estão envolvidas, geralmente desencadeado por uma resposta imunológica a infecções como o vírus herpes simples tipo 1, ou menos frequentemente a medicamentos. E agora, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é baseado na aparência de lesões e na história do paciente. Já o tratamento é principalmente sintomático, com analgésicos, anti-histamínicos e cuidados tópicos. Em casos graves, o tratamento antiviral pode ser necessário. O eritema multiforme tem um prognóstico geralmente favorável, mas pode recidivar. Fique atento aos sinais e consulte um profissional. Obrigada por assistir e fique para o nosso próximo vídeo. Dando sequência às doenças gengivais não induzidas por placa bacteriana, nós falaremos sobre as doenças autoimunes da pele e da mucosa. A primeira delas é o pênfigo vulgar, que é caracterizado por lesões vesículo-bolhosas que apresentam bolhas intraepiteliais na pele e na mucosa. Seu envolvimento bucal pode preceder o envolvimento em pele, ou seja, o cirurgião dentista deve estar atento aos sinais e sintomas do pênfigo vulgar. Geralmente, essas lesões se manifestam como uma gengivite descamativa e ou como lesões vesiculo-bolhosas na gengiva livre e aderida. Essas lesões são caracterizadas por bolhas intraepiteliais que comumente são localizadas em regiões que são sujeitas a traumas por atrito. Esse atrito vai gerar a ruptura das bolhas, levando a uma erosão que vai ser dolorosa ao paciente. O diagnóstico é feito pelas características clínicas citadas anteriormente e pelo sinal de Nikolsky positivo. Mas o que é esse sinal de Nikolsky positivo? Ele consiste na fricção da gengiva, que vai ocasionar a precipitação de bolhas, e vai ser confirmado pelo teste histopatológico, que vai ser caracterizado pela presença de autoanticorpos circulantes para a desmogleína 1 e 3. A segunda doença é o pemfigoide. Embora clinicamente ele se pareça com o pênfigo vulgar, há diferenças, principalmente histopatologicamente. O pemfigoide vai ser causado por autoanticorpos contra antígenos da membrana basal, resultando na separação do epitélio do tecido conjuntivo na área de membrana basal. E, se apenas as mucosas forem afetadas, vai se denominar pemfigoide da membrana da mucosa. Qualquer área da mucosa pode estar envolvida, mas a principal manifestação clínica são as lesões descamativas da gengiva, que se apresentarão como áreas intensamente eritematosas e normalmente as bolhas irão romper rapidamente, o que resultará em úlceras revestidas de fibrina, ou seja, elas vão ter aspecto amarelado e se apresentarão dolorosas. O diagnóstico vai se basear pelas características clínicas e pelo teste de Nikolsky positivo e também pelo teste histopatológico com aquelas características que eu citei lá no início.
Aliado a isso, a higiene oral e o uso de corticoides locais, como por exemplo pomadas, seguidos de profilaxia, raspagem e alisamento radicular, são recomendados para o tratamento e manutenção da saúde periodontal em pacientes com pênfigo vulgar ou pemfigoide, visto que a profilaxia e a raspagem radicular vão ser feitas naqueles pacientes que apresentam a periodontite ou a gengivite associada a essas lesões. E você acha que acabou por aqui? Ainda temos mais duas doenças autoimunes da pele e da mucosa que são consideradas como doenças gengivais não induzidas pela placa bacteriana, sendo uma delas o líquen plano, que é uma doença inflamatória crônica mucocutânea que afeta principalmente mulheres entre a quinta e a sexta década de vida, e é considerada a doença dermatológica mais comum que acomete a cavidade bucal. O líquen plano oral pode se apresentar sob várias formas clínicas, como reticular, atrófica, papulosa, bolhosa, eritematosa e erosiva, sendo os locais mais acometidos pela doença a mucosa jugal, gengiva, dorso da língua, vermelhão do lábio e mucosa labial. De todas as manifestações clínicas do líquen plano, a forma erosiva é a mais significativa para o paciente, uma vez que as lesões são comumente sintomáticas, podendo apresentar atrofia e ulceração confinada à mucosa gengival, chamada de gengivite descamativa, que se apresenta como erosões dolorosas na mucosa gengival e que interferem inclusive na escovação, sendo que essa condição ela é muito semelhante a outras que já foram citadas anteriormente, como o pemfigoide e o pênfigo vulgar. Mas como podemos diagnosticar um paciente com líquen plano oral? Os aspectos clínicos da doença são, na maioria das vezes, suficientes para diagnosticar a doença. Entretanto, mesmo assim, recomenda-se a realização de biópsia associada ao exame histopatológico. Bom, agora que já sabemos diagnosticar a doença, como que deve ser feito o tratamento? Além do tratamento medicamentoso para o líquen plano, as manifestações orais requerem acompanhamento periodontal especializado, instruindo quanto a hábitos de higiene oral, uma vez que a placa bacteriana e o cálculo podem estimular a inflamação local e exacerbar a atividade da doença. Outra condição que merece atenção é o lúpus eritematoso, que é considerado como um grupo de doenças autoimunes caracterizadas por autoanticorpos contra vários constituintes celulares, sendo descrito sob duas formas principais, o sistêmico e o discoide. O discoide é uma forma crônica ligeira que envolve a pele e as membranas mucosas, por vezes incluindo a gengiva e outras partes da mucosa oral, sendo que a lesão típica ela é caracterizada por uma área atrófica central, com pequenos pontos brancos e rodeados por estrias brancas finas e irradiantes. Por sua vez, o lúpus eritematoso sistêmico ele é uma doença autoimune, crônica e generalizada que pode afetar várias partes do corpo. O envolvimento oral é um dos critérios diagnósticos do lúpus eritematoso e pode, inclusive, ser o primeiro sinal clínico da doença. Os locais de ocorrência mais comum na cavidade oral são a mucosa jugal, gengiva, vermelhão do lábio, palato e a língua. De uma forma geral, os aspectos clínicos das lesões, eles envolvem ulceração, eritema, ceratose, queilite angular e lesões liquenoides, sendo que os pacientes também podem apresentar ardência na cavidade oral, xerostomia, alterações nas glândulas salivares e doença periodontal. Agora que você já conhece as características clínicas dessa doença, saiba diagnosticar. As avaliações clínicas e histopatológicas dessa lesão, elas são de grande importância para o diagnóstico. Entretanto, como essas lesões são semelhantes a outras condições, o diagnóstico diferencial ele se faz essencial pela histopatologia convencional e imunofluorescência direta. Para tratar esse paciente, o profissional ele deve prescrever o uso de medicamentos tópicos corticosteroides, sendo que o tratamento sistêmico também pode resultar na melhoria das lesões bucais. Bom, agora fique atento ao nosso próximo vídeo, porque você ainda precisa saber sobre as lesões granulomatosas. Maria, pode me acompanhar? Então, Maria, vamos continuar com algumas perguntinhas. Você possui alguma doença sistêmica? Então, doutor, eu tenho a doença de Crohn. Posso ter alguma alteração na minha boca? Calma que eu já vou te explicar. Agora falaremos sobre a doença de Crohn, que é uma doença crônica inflamatória que afeta o trato gastrointestinal, mas que também pode ter manifestações na cavidade oral. Entre os sintomas orais se destacam-se as úlceras aftosas. Elas são muito dolorosas e recorrentes e ocorrem na mucosa bucal, gengivas e língua. Outra manifestação comum é a hiperplasia gengival. Ocorre um aumento volumétrico da gengiva, o que pode causar também muito desconforto.
O diagnóstico é feito por meio de exame clínico bem detalhado e por biópsias que revelam granulomas não caseosos. É feito também exames de imagem, como tomografia e endoscopia. Agora que já vimos as características e como é feito o diagnóstico, vamos elaborar o plano de tratamento. O tratamento inclui uma abordagem multifacetada que inclui o uso de medicamentos como aminosalicilatos e corticoides. Para as lesões orais, a higiene bucal é fundamental para prevenir as infecções. Além disso, uma boa dieta ajuda com sintomas gastrointestinais, além de promover uma boa cicatrização. Dentre as doenças granulomatosas, que são doenças gengivais não induzidas pela placa bacteriana, não poderia deixar de falar sobre a sarcoidose, que é uma doença inflamatória sistêmica que pode afetar a cavidade oral. A sarcoidose pode causar lesões ulcerativas dolorosas, que afetam a mucosa, o palato, gengiva e língua. Essas lesões costumam ser profundas e inflamatórias, além de incluir granulomas orais. A hiperplasia gengival, caracterizada pelo aumento volumétrico, também é comum. O diagnóstico da sarcoidose envolve exames clínicos e histopatológicos. A biópsia pode revelar granulomas não caseosos, o que confirma a condição. Além disso, granulomas podem ser encontrados em órgãos internos, como os pulmões. O tratamento geralmente inclui o uso de corticoides para reduzir a inflamação e tratar as lesões. É primordial que haja uma boa higiene bucal para prevenir inflamações secundárias. Além disso, o acompanhamento é essencial para monitorar a doença e ajustar o tratamento. E esse foi o nosso trabalho apresentado pela disciplina de periodontia sobre doenças gengivais não induzidas pela placa bacteriana. Mais especificamente, reações de hipersensibilidade, doenças autoimunes e lesões granulomatosas. Entra e sai. Na hora que o trem dá certo, alguém entra e sai do seu... Isso são os bastidores, tá? Ô, gente, olha aí. Quanto? Não, de novo. São... Não, vai, de novo. Teste. Não, de novo. E já vai falando ou não? É, mas Tá mostrando eu? Tá. Ai, deixa eu ver como eu tô. Calma, aí eu vou sair falando do nada, eu tirar... Outra... 3 e... Outra coisa. Não, Ah, e aí eu já cansei disso aqui. Não tem nenhum vídeo que eu posso. Mas como podemos diagnosticar o paciente com líquido plano? Os gengivais não induzidas por placa bacteriana. Apresenta com a gengiva avermelhada e inchada. O que vai? Mas Maria Clara. Você que tem que ir mais rápido, amiga, porque eu tenho que te contar.